Olha, hoje a gente fala sobre a endometriose, doença crônica que provoca dores intensas e incapacitantes, infertilidade e que afeta significativamente a qualidade de vida das mulheres e que atinge cerca de 10% da população feminina mundial. Ou seja, uma em cada 10 mulheres em idade produtiva possui endometriose. Aqui com a gente a ginecologista Mariana Coelho, da Clínica da Mulher das Obras Sociais Irmã Dulce. Bom dia, doutora. Bom Seja dia. muito bem-vinda aqui ao Bom Dia Obrigada. Bahia. Então, já vou começar querendo mais explicações sobre a endometriose. A gente sabe que ainda tem muitas dúvidas acerca dessa doença. Então, explica pra gente que doença é essa? É uma doença inflamatória, não é isso? Isso. Apesar de ser uma doença até bastante comum, 10% das mulheres em idade reprodutiva vão ter a doença, ela ainda é pouco conhecida. A doença ela ocorre quando a gente tem a camada interna do útero, chamada endométrio. Umas partes desse endométrio vão parar dentro da pelve, dentro da barriga, causando uma inflamação. Essa inflamação, ela vai levar ao quadro clínico da doença, que é a dor, geralmente uma dor incapacitante. O mais comum é que essas mulheres elas tenham cólica menstrual muito intensa, desde novas. É muito comum a gente escutar as pacientes desde a menarca, desde a primeira menstruação ou logo após disso, com essas histórias de cólicas incapacitantes. São pacientes que costumam faltar escola, faltar trabalho por conta da cólica. Elas podem ter também dor fora do período menstrual, né? Algumas pacientes podem ter dor para ter relação sexual, às vezes dor para evacuar. E, como você também já citou, essa inflamação na pelve pode levar a dificuldade para engravidar, né? Que é um problema também bastante importante dessas pacientes. Infelizmente, apesar, como eu falei, já ser bastante comum, essas pacientes elas costumam ter uma dificuldade de acessar o sistema de saúde, seja por conta do mito de que sentir dor é normal, então elas demoram de procurar um serviço de saúde, ou às vezes quando ela chega no serviço de saúde com essa queixa, ela é tratada como se aquela dor fosse normal e acaba não tendo uma evolução para que realmente seja feito o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é feito com exames de imagem, geralmente, mas exames de imagem que sejam voltados para a pesquisa da endometriose. Então, a paciente ela pode fazer um ultrassom, por exemplo, durante anos da vida, ninguém nunca falar para ela que teve endometriose porque ela não fez um exame específico para aquilo. Doutora, às vezes as mulheres são mal compreendidas, né? Isso. Muitas vezes o pessoal acha que é até frescura, porque a mulher está reclamando ali de cólica. Ah, mas todo mês não vem a menstruação e tal, e a mulher está ali reclamando, está sentindo muitas dores. Mas isso pode ser um sinal de alerta, né? Como você estava explicando. É importante, então, buscar um acompanhamento médico. Existe graus dessa doença? Tem aquele grau que é mais grave, aquele que dá para controlar com medicamento? Como é que é? A gente tem algumas classificações, né, da endometriose, mas, em geral, a gente tem uma doença bastante heterogênea. Eu posso ter pacientes que têm poucos focos, né, e eu tenho pacientes que têm focos mais importantes, inclusive acometendo outros órgãos. A gente pode ter endometriose na bexiga, pode ter endometriose no intestino, no diafragma. Então, esses casos em que a gente tem acometimento de outros órgãos, geralmente são casos mais graves, né? Os pacientes que têm poucos focos abdominais, aqueles focos bem pequenininhos, são casos mais leves. Não existe uma correlação entre a quantidade de doença e dor. Então, a paciente pode ter muita dor e ter poucos focos, ou às vezes ter muitos focos e ter pouca dor, tá? Mas existe essa gravidade em termos do tipo de lesão que ela aparece, né? Que ela apresenta. E essas pacientes que possuem mais lesão, elas vão ter mais dificuldade de realizar o tratamento, né? Ô, doutora, lá nas obras sociais Irmã Dulce, a gente tem esse tratamento que é oferecido até de forma gratuita, né, para as mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como é que é esse atendimento lá, como é que as mulheres podem chegar e como é que é, de fato, o tratamento para a endometriose. Lá nas obras sociais a gente tem um serviço voltado para a endometriose já há alguns anos, né? A gente acolhe essas pacientes, geralmente precisa ser o encaminhamento já com um diagnóstico ou com uma suspeita de endometriose, encaminhamento feito via regulação mesmo. O paciente chega para a gente vai avaliar. Se ela não tiver o diagnóstico, a gente vai solicitar o exame para que seja feito o diagnóstico da doença. E o tratamento, ele vai depender
do nível que a paciente tiver de doença, do grau de doença que ela tiver e principalmente do sintoma que ela tiver. Então, se eu tenho uma paciente com pouca doença e não tiver dor, essa paciente, por exemplo, não precisaria de um tratamento naquele momento. Não é a maioria dos casos, é a minoria dos casos, né? Então, a gente pode ter um tratamento só com medicação hormonal, geralmente um anticoncepcional mesmo, para que ela bloqueie a menstruação e fique sem dor, tá? Mas se a paciente quiser gestar, eu não posso dar um anticoncepcional para ela. E em alguns casos, a gente também pode indicar a cirurgia, né? A abordagem cirúrgica, lá no nosso serviço, a gente consegue fazer essa parte de acompanhamento clínico e o tratamento cirúrgico de uma boa parte dessas pacientes. Inclusive, falando, né, sobre as obras sociais Irmã Dulce, a gente vai ter um evento, né, que é o Viva Dulce, que é justamente para angariar recursos, né, para que possam aumentar, até mesmo para facilitar esse tratamento às mulheres que têm endometriose. Fala um pouquinho sobre esse evento, doutora. O Viva Dulce vai ser agora, nessa quinta-feira, né, no dia 10 de outubro. Ele é um show, vai ser um show de Luiz Caldas, com um jantar all inclusive. E o objetivo é justamente, como você falou, a gente angariar recursos para o nosso serviço lá de endometriose. Né? Já é um evento que já é realizado, está na sua quinta edição, então já foi realizado nos outros anos, sempre com um objetivo em mente. Se eu não me engano, ano passado foi Litias e esse ano nós vamos, todos os recursos que vão ser angariados com o show vão ser voltados para os nossos serviços para melhorar o atendimento a essas pacientes, principalmente pensando ampliar o que a gente consegue fazer hoje de abordagem cirúrgica. Hoje a gente tem uma limitação no tipo de cirurgia que a gente consegue fazer. Quando eu pego esses pacientes com lesão de bexiga, com lesão de intestino, geralmente são cirurgias bem complexas em que a gente demanda materiais, demandam coisas que hoje a gente tem dificuldade de acessar lá no hospital. E ampliar o serviço de forma, talvez, quem sabe, aí a gente consiga oferecer para a nossa paciente um atendimento psicológico. A gente está pensando no paciente com dor e que tem dificuldade de engravidar. Fisioterapia, quem sabe também. E atendimento nutricional, que é bastante importante para essas pacientes. Esse acompanhamento multidisciplinar, não só acompanhamento médico, né? Então, nosso objetivo aí é esse. Só lembrando que para participar do evento, né, as pessoas podem adquirir os ingressos através da plataforma Simpla ou na unidade da Alcide, localizada em Patamares, na Avenida Tamborugi, número 88. Doutora, agradeço muito sua participação com a gente hoje aqui no Bom Dia Bahia, viu? Obrigada. É isso, olha, eu vou continuar